Eu acho meio pesada a expressão educação patrimonial, deixe-me falar, tá? Porque sempre me passa a ideia que a gente vai com conteúdo para empurrar para alguém. Quando a gente fala educação patrimonial, é como se eu estivesse levando as informações sobre o que é patrimônio para alguém. E eu entendo que educação é justamente um processo de troca. Falar de patrimônio cultural deve ser algo do cotidiano das pessoas. E para que isso ocorra, é muito importante que a gente possa criar esses elos. E é o que a gente tenta buscar através dessas ações que são desenvolvidas pelos projetos de arqueologia, pelos projetos de educação patrimonial. E educação patrimonial, para mim, é justamente esse processo de troca, de você ir a campo, ir a essas comunidades, respeitar a disponibilidade delas, respeitar o tempo delas e trocar suas informações. Ir lá não para empurrar o teu conhecimento, nem para dizer que você está levando conhecimento. Hoje não dá para falar em arqueologia sem o apoio e o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem. No meu entendimento, eu acho que é uma ideia de troca. Né? É uma ideia. Quando eu penso no processo de educação, eu penso no processo de educação sempre como se fosse uma troca mesmo, aquele sistema de reciprocidade, no qual você tem que ter dois ouvidos bem abertos para ouvir o que o outro te diz e falar aquilo que você conhece, que você concebe e aceitar as diferenças também. Mas é importante, sim, que nós possamos trazer essas outras perspectivas, né, da importância desses objetos para o entendimento de uma construção coletiva. Aí o ensino-aprendizagem ele tem um papel primordial no sentido de se conectar. Ainda que aquilo para você não tenha uma importância, sei lá, arqueológica, mas que você entenda que isso é um patrimônio dele porque isso tem uma relação afetuosa com a pessoa ou com um grupo que produz, eu acho que você consegue inserir isso dentro do processo de educação. Eu acho que sempre educação é troca e afeto. Se nós estamos buscando uma função social como um fim, que é discutir, né, a história local, a história do Brasil, a história daquela comunidade, com esses grupos e trazer eles para essa discussão, a gente precisa ter o ensino-aprendizagem ali caminhando lado a lado, né, como apoio. Muitas vezes nós arqueólogos e arqueólogas nós não temos essa habilidade, inclusive, né? Então eu acho que o papel dos professores e professoras ele é fundamental nesse momento. Quando a gente fala de educação patrimonial, nada mais é do que a ação de educar. É a ação pedagógica, né, que a gente já conhece, que é feita nos espaços educacionais, nas escolas, só que com o enfoque de introduzir o conhecimento patrimonial, conseguir instrumentalizar a sociedade, né, através do processo didático-pedagógico, da importância de se pensar a preservação do patrimônio, de entender a importância do patrimônio. E quando a gente fala de educação patrimonial, isso pode ocorrer numa sala de aula, como num museu, na rua, através de um guia turístico que possa passar as informações corretas sobre os patrimônios de uma região. Diferentes ambientes podem ser palcos para a educação patrimonial. E a educação patrimonial ela pode ser exercida em diferentes níveis. O interessante são áreas de concentração de pessoas. Talvez por esse motivo a escola tenha sido privilegiada desde sempre. Na escola você tem principalmente adolescentes e crianças, que são públicos que teoricamente têm uma assimilação melhor ao novo, né? Que não são tão resistentes à mudança. Então eu acho que por isso que inicialmente ela sempre esteve associada à escola. As escolas elas são os lugares onde nós vamos ter a reunião ali da comunidade escolar, né? Todo o corpo de professores, o corpo pedagógico e os alunos, mas inclusive em tempos pandêmicos a gente difundiu, a gente abriu esse leque de opções, né? Hoje os recursos do audiovisual, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui agora, se tornou um dos recursos mais viáveis, interessantes e democráticos também, por que não? Né? A partir do momento que a gente pode levar esse discurso, a gente pode levar essa narrativa para diferentes grupos, até mais distantes, né, daquele local onde a gente está atuando. Quando a gente fala hoje de educação patrimonial dentro desse processo de ensino-aprendizagem, a gente deve mencionar a BNCC, que
que é a Base Nacional Comum Curricular. Se a gente pega a BNCC, a introdução da temática do patrimônio cultural, da arqueologia, pode ser feita desde o ensino infantil até o ensino médio. E de forma transversal, dialogando com as mais diferentes disciplinas que vão ser passadas. Em compensação, a gente tem uma carência muito grande dentro do processo de formação de educadores desse assunto, da educação patrimonial. Essa preservação e essa gestão do patrimônio, por ela ser restrita a um determinado grupo, é por essas e outras que às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de acrescentar essas narrativas em muitas questões que influenciam a gente no presente e a gente nem sabe. Então, penso que é dessa forma. Primeiro sendo criativo, dialogando com a comunidade e, na sequência, também trazendo essa população, sobretudo o público jovem, para perto da gente, para seguirmos nessa luta. É muito importante a gente pensar a educação patrimonial nos mais diferentes espaços. Então, eu acredito que, por mais que hoje seja essencial a inserção da temática patrimônio cultural em sala de aula, já que é uma exigência até da própria BNCC, mas ela deve ser ampla. Sim, é interessante porque na literatura a gente sempre viu esse local sendo privilegiado sendo a praça, né? A praça sempre foi do povo, como diria o Castro Alves. E assim, poderia ser praças, poderiam ser escolas, poderiam ser associações civis, todas elas. Poderia ser um DDS, né, de uma obra. Se nós estivermos falando da arqueologia preventiva, a gente vai estar numa obra. Então a gente vai estar com operários, trabalhadores ali do nosso lado. Eu acho que esse grupo já são os primeiros impactados, tanto pelo visual, né, porque eles estão vendo a coisa acontecer, eles estão do nosso lado, né, quanto pela necessidade mesmo de adquirir aquele conhecimento, de aprender, né, aquele conhecimento, uma vez que eles vão estar lidando com aquilo. As arenas, vamos falar assim, elas são múltiplas e variadas. O que precisa ser feito é que esse trabalho de divulgação, esse contato, precisa ser bem planejado para que a gente, de fato, tenha essa métrica, né? Essa forma de avaliar se aquela relação de ensino-aprendizagem está ocorrendo com eficiência, com qualidade. Então, a gente precisa ter esse termômetro com essa sensibilidade da gente observar as características de cada sociedade, cada comunidade onde a gente pensa em atuar e adequar a linguagem, adequar os exemplos, adequar a forma de ação, a inserção dentro dessa comunidade, porque para que ela seja profícua, né? Para que a nossa ação seja profícua, para que ela seja eficaz, né? Que essa ação seja eficaz junto a esses grupos. Antes de falar de patrimônio, a gente também tem que lembrar que nós estamos num país extremamente desigual, onde muitas vezes o ter o que comer vem antes da discussão sobre patrimônio. Então, essa sensibilidade também é importante a gente entender. E o uso sustentável desses recursos, ela pode ser inclusive uma forma de benefício, como exemplo, né? Então, você tem a produção, por exemplo, cerâmica. Então, se você tem ali o saber fazer e você tem um grupo que domina aquela técnica, domina aquele saber fazer, você pode inclusive incentivar e desenvolver, né, essa produção no aspecto comunitário e você, a partir daquilo, você transferir, né, identidade, tradição para aquelas peças e inclusive ter o rendimento financeiro também, né, a partir da venda daquele produto. Então esse é apenas um exemplo de como essa apropriação ela pode se dar através dos recursos, do uso sustentável desses recursos. Mas nós temos também a agenda política, né? Onde você tem também a possibilidade de você estar reforçando os laços de identidade, de memória com a sua comunidade a partir desses patrimônios.